todo mundo fala assim: ai, quando eu chegar no céu, eu vou brigar com a Eva, né? Mas se nem Deus brigou com a Eva, por que será que a gente tem raiva dela? Eu vi um podcast com um pastor falando do porquê que Deus, ele puniu primeiro Adão do que Eva. E a resposta seguinte era: Eva, ela procurou a serpente porque existia alguém que estava ausente. Tanto é que na hora que ela estava com a serpente, ela estava sozinha. E aí ela começou a conversar com a serpente. Então, assim, a Bíblia ela tem muito a ver com a psicologia, só que a gente não consegue atrelar as duas coisas, porque a gente lê e fica no seco e não fica pensando. E eu vi um podcast do pastor que ele falava da ausência emocional de Adão. Ou seja, Adão, ele era aquele cara que ele era presente, mas ao mesmo tempo, tipo assim, fisicamente, mas ele não era presente, tipo assim, conversar, dar atenção, passar tempo. E aí esse pastor, ele começa a falar que o que acontece? Eva, ela só começou a conversar com a serpente porque ela estava sozinha, ela precisava de alguém para conversar, ela tinha um vazio e ela preencheu na serpente. Tipo assim, ela meio que começou a procurar na serpente o que ela não tinha em Adão. E isso acontece nas nossas vidas até hoje. Esse pastor falou do espírito da serpente. O que é esse espírito da serpente? Vamos supor, eu sou o pai. Pai, mãe, amigo, filho, todos nós temos relações. Mas vamos supor que eu sou o pai. Aí eu levo meu filho num parquinho. Eu sento com esse meu filho e eu só fico no celular, pra lá e pra cá. Eu não brinco com a criança, eu não dou atenção para essa criança. Essa criança, ela vai crescer, ele vai se tornar um adolescente. Vamos supor que um dia seu filho pega e fala assim: olha, pai, eu quero me embebedar, eu quero usar droga, eu quero namorar. Tipo, com 11 anos ele já tá querendo namorar, 12 anos ele já tá querendo namorar, que é normal das crianças de hoje em dia. Eles vão querer, porque eles vão gostar de alguém. Você simplesmente vai chegar no seu filho e vai falar assim: vou te dar um pau, vou quebrar você se você fizer isso. Ou você vai sentar com seu filho e você vai explicar: olha, filho, não é bom você usar droga por causa disso, por causa disso, por causa disso. Olha, filho, não é hora de você namorar agora por causa disso, por causa disso, por causa disso. E explicar psicologicamente por que aquilo faz mal. É por isso que muitas vezes a gente não abandona o pecado na nossa vida. Porque quando a gente vai para a porta da igreja, muitas vezes é pregado assim: olha, se você pecar, você vai para o inferno. Mas por que a gente vai para o inferno? O inferno é a distância de Deus. Igual quando teve, por exemplo, no Jardim do Éden, o Adão e a Eva, eles comeram do fruto e quando Deus foi procurar por eles para ter o relacionamento, eles se esconderam de Deus. É por isso que a gente vai para o inferno, pela distância de Deus, porque todo pecado faz mal. Se eu fumar, vai fazer mal para minha saúde, eu posso ter câncer e pode fazer mal para a saúde dos meus filhos, eles têm bronquite, eles têm algum problema de respiração. Beber, eu dirijo bêbado, eu bato carro. É traição. Todos os pecados, eles fazem mal. Por isso que a gente tem que lutar contra eles. E o céu só vai ter alegria, paz e amor. E o pecado, ele traz dor, sofrimento e morte. E no céu não vai ter isso. Por isso que a gente tem que lutar constantemente contra todos os pecados. Então, assim, quando você não entende que aquilo te faz mal, você continua escondido, que é a mesma coisa que os adolescentes. Vamos supor, se o meu pai, ele só fala que ele vai quebrar minha cara se eu fizer um negócio, eu vou fazer. Agora, por exemplo, se meu pai me explicar: olha, por exemplo, não passa no sinal vermelho, porque se você passar no sinal vermelho, vai vir um carro e ele vai te arregaçar e você vai morrer, você vai entender: aquilo vai fazer mal pra mim, então não vou passar no sinal vermelho. É tipo isso, você não faz porque você entendeu que te faz mal. Então, o que acontece? Existe o espírito da serpente. Quando nós somos ausentes como pai, quando nós somos ausentes como amigo, ou como marido, como esposa, esse espírito da serpente, ele continua atuando até hoje. Então, vamos supor: eu tenho um amigo. Eu digo que eu amo esse meu amigo, só que eu vejo esse meu amigo fazendo um monte de coisa que só está prejudicando ele. Por exemplo, esse meu amigo, ele vive se embriagando, ele vive traindo, ele vive fazendo várias coisas ruins. Se eu ver esse meu amigo e eu não falar nada, ficar quietinho, é como eu ver uma pessoa indo pro buraco e eu não fazer nada. Isso não é amor.
Isso é tudo menos amor, porque você quer ser legal, você tem medo da pessoa ficar chateada com você. Mas a questão é, se você ama alguém e você vê a pessoa indo pro buraco e você não fala nada, isso é um espírito da serpente. Você está sendo presente corporalmente, mas você não está cuidando dessa pessoa. Então, esse espírito da serpente, ele pode acontecer em várias coisas. No nosso casamento, com nossos amigos, como falei agora, de você ser aquele amigo ausente, né, que só é legal pro rolê, pra festinha, mas na hora que você tem que falar uma coisa para dar um conselho bom pro teu amigo, você é o legal porque você tem medo dele ficar chateado, ou você tem vergonha da opinião dos outros, das pessoas acharem que você é chato. Mas muitas vezes o chato é a pessoa que quer o nosso bem, mas a gente não concorda porque a gente gosta do prazer do momento, e o prazer do momento faz mal no futuro. Então, assim, eu vi outro podcast falando sobre, por exemplo, traição. Como que acontece a traição? Psicologicamente, todos nós temos um vazio. Vamos dar um exemplo, que você teve um pai que não foi presente. Ele foi presente corporalmente, mas ele não foi presente de atenção. Ou às vezes ele era muito bravo, ou às vezes ele era isso, ou ele era aquilo. Ou às vezes seu pai foi embora, enfim, independente do que aconteceu. Você tem aquele vazio do pai. E se você não ora, você não lê a Bíblia para ter preenchimento de Deus, para você entender que Deus ele é seu pai, você não consegue ter esse vazio preenchido. Vamos supor, e todo dia, tá? Tem que orar e ler a Bíblia todo dia, gente, porque a gente tem problemas todos os dias e a única pessoa que vai realmente tirar a expectativa que a gente tem das pessoas é Deus, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou, nem ninguém é, né? E aí essa pessoa, ela se casa. Aí essa pessoa, ela começa a ter problemas no relacionamento, como todos os relacionamentos, porque ninguém é perfeito. Só que em vez dela procurar em Deus, por exemplo, ler a Bíblia, orar todo dia, se afastar de música, filme, série, conversa que leva ao pecado, porque o pecado afasta a gente de Deus, essa pessoa, ela vai ter um vazio. Muitas vezes ela não quer trair, mas vamos supor, meu marido, ele não conversa comigo, ele não me dá atenção, ele tá presente fisicamente, mas ele não é bom em atenção. E aí, vamos supor, eu vou pro trabalho, ou na academia, ou no Facebook, no Instagram, ele não te elogia. Aí aparece um coleguinha de trabalho que ele te elogia. Ele, mesmo sem querer, ele não... Então, assim, o espírito da serpente é isso. Por isso que Deus, ele puniu Adão. Quando ele foi responsável, por exemplo, por Eva, porque Eva foi tirada da coluna de Adão, né? Então, Deus primeiro trata com Adão para depois ele dar a punição de Eva. Porque ele era presente fisicamente, mas ele não era presente em conversar, em dar atenção. Às vezes ele até era um pouco, mas no que precisava ser, ele não era. E aí, nessa parte que a Eva, ela se sente solitária, ela tem um vazio, e aí ela encontra a serpente. Tanto é que ela tá sozinha na hora que ela tá com a serpente. E se a Eva tivesse acompanhada na hora que ela tivesse encontrado com a serpente? Será que Adão não ia impedir? Então, assim, a Eva tinha uma carência, ela supriu na conversa com a serpente influenciou ela, e aí, é lógico, gente, se a Eva não era nenhuma santa. Tanto é que Deus, depois, ele deu o castigo para Eva por tudo que ela fez. Mas é que todos nós temos um vazio. E quando ele não é preenchido na presença de Deus, em Bíblia, em oração, em intimidade com o Senhor todos os dias, e se desviando do mal, música, filme, série, ambiente, conversas que levam ao pecado, porque não adianta você ler a Bíblia, orar e passar o dia inteiro ouvindo conversas, ambientes de pecado. Porque isso vai tirar tudo que a palavra de Deus fez em você. É como se fosse aquele terreno que o semeador, ele semeou, mas vieram as aves de rapina e tiraram. Porque assim, a Bíblia, ela tá aqui, ó. Deus, blá, 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 coisas boas, coisas positivas. E aí, quando você vai pro pecado, quando você escuta uma música que fala de pecado, conversa, ambiente, série, tira o que Deus colocou em você. Então, assim, que a gente possa vigiar sobre o espírito da serpente e tentar ser presente na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, do nosso marido, porque senão a gente dá espaço para que a serpente venha nas músicas, filmes, séries, conversas, e ela preenche o lugar que era pra gente estar. E aí o pecado, ele acontece.